28 de março, último sábado do mês. Nós estamos fazendo uma sequência do curso antigo e o início do curso novo, que eu mudei um pouco o modo de mostrar as coisas que nós estamos fazendo, que a medicina biomolecular faz. Eu achei melhor, agora para a turma nova, começar já com todas as fórmulas, com tudo aquilo, para eles começarem já a fazer durante o ano e nós entrosarmos mais, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre propedêutica, de clínica médica, propedêutica de clínica médica, né, pessoal? E eu vou falar mais uma vez para vocês, pessoal, olha só, essa parafernália bioquímica pode parecer ao primeiro aspecto, o primeiro impacto, uma coisa muito difícil, muito complicada, mas não é complicado, não é complicado. Se vocês raciocinarem em termos de células, olha só, o que nossas células precisam? Quantos anos tem nossas células? Vocês têm ideia de quantos anos tem as nossas células evoluindo no planeta? Elas têm 3,8 bilhões de anos. Então, elas sabem sobreviver. Elas sabem sobreviver muito bem. Muito bem elas sabem sobreviver. E o que ela precisa para sobreviver? Daqueles 45 nutrientes, 48, 50 nutrientes essenciais. Vitaminas, sais minerais, aminoácidos e o ácido linoleico. Esses nutrientes, eles são obtidos da nutrição, da alimentação. Mas o nosso solo está pobre. Vocês sabem quando lançaram a bomba atômica, primeira vez que lançaram a bomba atômica, lançaram no hemisfério sul, né? Todo no hemisfério sul, longe dos Estados Unidos, longe da França, né? Só que eles não sabiam que aquela carga atômica, aquela poluição atômica, você põe no sul, solta no sul, e faz assim, ó, vai para o norte. Não fica lá no sul. Aí eles começaram a soltar a bomba atômica do norte, para ir para o sul. E aí o nosso solo, pessoal, do sul, nós do sul, estamos mais contaminados que eles lá do norte. Desta forma, nós temos que ficar muito atentos nos nutrientes que estão faltando. Quando eu comecei a fazer essa medicina lá para 1983, nossa, puxa vida! Esse aqui foi o primeiro a se inscrever na medicina complementar. Quando eu acabei de fundar, eu falei, eu quero ser o primeiro. Eu fui o primeiro. Esse é o oftalmologista que virou médico. Então, prazer te ver aqui, hein? Então, olha só. Nós temos que fazer diagnóstico daqueles nutrientes que estão faltando. Mas é muito difícil, não é fácil fazer esse diagnóstico. Então, lá em 1983, 1984, eu ficava muito tempo para distinguir o que estava acontecendo. Então eu peguei o nosso Cécio Loeb, né? O Farreiras, vocês lembram do Farreiras? O Cécio é o americano, o Farreiras é o europeu. Então eu peguei todos os sinais e sintomas de falta de nutrientes. Dei para um computerman para me fazer um programa. O sujeito chega antes aqui no consultório, ele faz um X nas perguntas. A resposta é um X, é rápido. São 450 perguntas. Mas em 15 minutos o pessoal faz. Se fizer em meia hora, você já vai ficar pensando, esse cara está meio ruim, né? Meio hora, né? Tá precisando de... Né? Você já tá... Mas em 15 minutos faz. Então, pessoal, eu recebo no consultório. Aí passa um leitor de texto. Um leitor de texto. Leitura de texto que é na hora que põe para o computador, né? É na hora. Leitura de texto. O que tiver X, aí me dá o quê? Me dá porcentagem, ou então quantidade de respostas positivas para a falta
de B1, B2, B3, B4, B5, B6, magnésio, potássio, cálcio, etc, etc. Eu consegui esses sinais e sintomas, não dos 45, de 37 elementos. Os outros não têm sintoma, sabe? Não tem sintoma descrito na literatura. A gente tem que procurar, tem que melhorar esse programa. E aí, eu sei os nutrientes que estão faltando. Então eu vou dar aquilo que mais está faltando no indivíduo. E prescrevo. Agora, junto com o programa, vem aonde ele pode buscar aquilo que está faltando? Na quitanda. Que é o que interessa para nós, né, pessoal? Nós não temos interesse em manter o nosso paciente tomando pílula. Ele vai aprender, buscar na nutrição, na alimentação, lá no supermercado agora, na quitanda, no meu tempo empório, no tempo dele empório. Nós somos do tempo do empório, né? Eu ia buscar coisa para minha mãe no empório. Punha na caderneta. No armazém, no empório, né? Agora vai na... Não tem que mais... Existe quitanda ainda, dos mais jovens aí? Existe, né? Quitanda, existe quitanda, você que é mais jovem? Obrigada. Vai supermercado. Então, olha só, pessoal. Não tem sentido manter um indivíduo tomando pílulas sem ensinar para ele onde que está aquilo que está faltando, não é mesmo? Isso distingue um pouco nós da biomolecular da orto, que gosta de ficar com aqueles nutrientes todos, tomando a vida inteira, né? Então nós, da bio, não estou querendo fazer polaridade, mas é importante para nós, como médicos, nem como bio, nem como orto, como médicos, é ensinar a buscar o que está faltando nos alimentos. O perigo é o seguinte, sabe, meu amigo? O perigo é o seguinte, você manda comer verduras e legumes, mas esquece de falar, sem agrotóxicos. Aí ele se contamina com agrotóxico, né? Então, vai na quitanda, vai no supermercado, no local sem agrotóxicos, tá? Isso é muito importante. Mais uma coisinha, quando você for cozinhar os alimentos, as verduras, os legumes, faça no vapor, né? Faça no vapor. Se você for cozinhar, não joga a água fora. E não ferva a verdura, porque acaba com as enzimas. Ferver acaba com as enzimas. Então, vapor, ou então temperatura amena, ou, melhor ainda, 70% das verduras, legumes, crus. Então, olha só, uma coisa muito importante. Se você der alimento cru para as pessoas, você não só está dando energia, que ela vai se transformar em energia, como você está dando uma coisa muito importante. O que mais que você está dando com alimento cru? Água estruturada. Água estruturada. Você está diminuindo a entropia dessa pessoa. Alimento cru diminui a entropia celular. Aumenta o grau de ordem e informação do sistema termodinâmico aberto, que é a célula. Então, isso o alimento cru faz. Aumentar o grau de ordem e informação do sistema. Diminuir a entropia. Porque a natureza quer que nós aumentemos a nossa entropia. Aumenta a entropia e viremos pó, né? Nós, seres humanos, agimos contra a natureza, né? Nós queremos abaixar a nossa entropia e mantermos vivos, mantermos coesos, tudo funcionando. A natureza não, a natureza quer que aumente a entropia e volte para ela. A mãe natureza é uma madrasta natureza, né? Ela quer que a gente volte ao pó e pertença a ela. Nós não, nós queremos nos mantermos com nossa entropia baixa e alto grau de ordem e informação do nosso sistema termodinâmico aberto, que é a célula. Mas tudo isso não precisava ser dito. O que nós queremos é saber o que está faltando nesse indivíduo. Você pega aquele... Depois que eu comecei
usar esse programa. A minha consulta, que era 2 horas e meia, passou a ser 40 minutos, 50. Porque já vinha direto o que estava faltando, né? Vinha direto o que estava faltando. Então, pessoal, olha só, simples, muito simples, as células. Pega a célula aqui. Ela precisa dos 45, 50 nutrientes em ordem. Você sabe com aquele questionário. Se nós estivéssemos vivendo há 2000 anos antes de Cristo, só isso aqui já seria o suficiente. Só colocar os nutrientes nas células. Mas nós estamos vivendo 2000 anos depois de Cristo. Então, nós estamos vivendo num mundo tóxico. Metal tóxico, agrotóxico, metal tóxico, chumbo, mercúrio, alumínio, né? Você pega do ar, da água, dos alimentos, os agrotóxicos, os pesticidas. O homem não sabe menstruar, então ele depois dos 20 anos, 25 anos, começa a subir a ferritina dele, né? A mulher não sabe menstruar depois dos 50, também começa a subir a ferritina, que é ferro, e o ferro oxida e provoca doenças. O cobre, existe em todo lugar cobre. A gente quase não dá cobre de reposição, porque cobre tem em todo lugar. Cobre começa a aumentar também na velhice, é um oxidante. As mulheres usam anticoncepcional, liberdade feminina é excelente. Mas a nossa água está repleta de estrógeno, né? Estrógeno. Então tem um professor de psiquiatria, o professor Calegaro, que fala que os homens estão ficando menos homens atualmente, por causa da água que nós bebemos. E os filtros não tiram estrógeno. Pode tirar o cloro, mas o estrógeno ele não consegue tirar. Então tem todos esses tóxicos. Como você faz diagnóstico desses tóxicos? No questionário tem lá para diagnosticar tóxico, mas não é confiável, né? Porque mistura os sintomas de intoxicação com outros sintomas que existem. Então, o que eu faço aqui é algo que eu ainda tenho que regulamentar no Conselho Federal de Medicina, que é a biorressonância. Uma técnica muito simples, descoberta por Voll, V-O-L-L, em 1947, ao acaso, dando aula. Então você coloca no circuito o chumbo, o pessoal segura uma coisa aqui, passa por um amperímetro, pessoal, um amperímetro. Se você puser chumbo aqui e o indivíduo tiver chumbo, o amperímetro cai. Olha que coisa simples. Um perímetro está medindo 60, 70, ele cai para 58, 57, 56, tá? Então, olha, grande probabilidade do indivíduo ter chumbo no corpo. Assim, os agrotóxicos também. Assim, o Helicobacter, aí já vem algo do de brasileiro, pessoal. Qual que foi o brasileiro que revolucionou essa técnica, que melhorou essa técnica? Ele faleceu há uns 3 anos atrás. Você lembra dele? Eu falo o nome dele, bem alto assim. O senhor era pouco ou não? Não, aquele da biorressonância, que escreveu livros, curitibano. É o Gertner, José Gertner. Ele foi um pesquisador médico de Curitiba que revolucionou essa técnica. Ele mostrou por A mais B que você pode fazer mesmo diagnóstico de metal tóxico, de agrotóxico. Aí ele foi além. Você pode fazer exame de fezes pela biorressonância. E ele mostrou, comparou fezes feitas do protoparasitológico comum com o dele. Ontem mesmo, eu tive um paciente que deu Helicobacter no exame de biorressonância, e no exame de sangue estava lá o Helicobacter. Helicobacter, IgM positivo. Então, é uma técnica que eu estou pensando em mostrar para vocês em julho, sabe? O meu consultor nessa técnica é o Dr. Pierrot. Você lembra do Pierrot? Ele
detém essa técnica, ele ensina muito bem. Nós vamos trazê-lo para cá, eu estou tentando trazê-lo para cá. Então, pessoal, olha só. Diagnóstico de metal tóxico, agrotóxico e aditivos alimentares, biorressonância. Agora, para fazer diagnóstico, como manda assim, a ciência, vamos dizer assim, e já está regulamentado, eu levei um pouco de tempo para convencer os conselheiros a aceitar o mineralograma do tecido capilar, que ele estava proibido. Então eu fiz uma revisão de literatura e mostrei que na França, na Austrália, na Alemanha, na Grécia, em vários países usam o mineralograma capilar para fazer diagnóstico de metal tóxico. Então eles aceitaram. Então nós podemos pedir tranquilamente o mineralograma do tecido capilar para fazer diagnóstico de metal tóxico. Mas não é só o metal tóxico, né? É o agrotóxico, são os aditivos alimentares, né? E são as bactérias, né? Micoplasma, clamídia, bactéria sem parede, o Helicobacter e várias outras coisas que nós podemos ver na biorressonância facilmente. Então, olha só que beleza. Olha que simples, pessoal. Célula precisa dos 45 nutrientes. O programa ajuda a gente a fazer isso. O programa ajuda. O programa ajuda. Diagnóstico de metal tóxico. Não dá para fazer por questionário, por anamnese. Então você vai ter que dosar. Ou biorressonância, ou mineralograma do tecido capilar. Então, olha só. Se nós não tivéssemos transgênicos, né? Na Itália não tem transgênicos, vocês viram a aula passada, né? O trigo de lá não é o trigo daqui, que tem 40, 50 gliadinas diferentes. Lá tem uma só, que eles mantêm desde de Cristo até agora, eles mantêm a mesma semente do trigo. Então lá não tem doença dita de doença celíaca, né? Ou alergia ao glúten, não tem. Tem aqui, que tem transgênico, tem na China, tem como se chama? A Índia, né? Que tem muito transgênico. Então, olha só, agora estou falando de alergia alimentar. Alergia alimentar. Outra coisa que nós temos que ficar direito. Olha, 45 nutrientes tóxicos. Agora, alergia alimentar. Pessoal, o doutor Pena, professor Pena de Belo Horizonte, fez um estudo belíssimo. Ele mostrou no Congresso Internacional de Nutrigenômica, que foi lá no Guarujá, uns 3 anos atrás. Ele mostrou o seguinte, olha só que coisa linda. Vocês têm que ter isso no cérebro, ó. Nós, brasileiros, de tez branca, que fomos provenientes da Espanha, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, quer dizer, perto do Mediterrâneo, nós temos 30% de genes de negros, porque a civilização nasceu nas savanas africanas, os africanos. O Mediterrâneo é fácil de canoa passar aquele Mediterrâneo. Os negros chegaram, viram as brancas, adoraram as brancas, houve a miscigenação, e nós, brancos, de tez branca, temos 30% de genes de negros. Isso é um fato. Outro fato, todos os negros têm alergia a leite, a proteína do leite. Qual que é a conclusão disso? Que 30% dos brancos têm alergia a leite, tá? A proteína do leite, não estou falando da lactose. Lactose é intolerância. Você toma o leite e fica estufado. Estou falando alergia à proteína do leite. IgG. Então é uma alergia não imediata.
não é IgE. Não dá coceira, vermelhidão, nada disso. É IgG, é depósito de imunocomplexo. É doença. É doença, tá? Então aqui, bom, depois nós vamos ver isso. Então, olha só, nutrientes, põe os nutrientes, tira metal tóxico, afasta a alergia alimentar, e nós temos aqui, muita coisa já fizemos por esse paciente, não é mesmo? Olha quanta coisa nós já fizemos por esse paciente. Agora, mesmo assim, pessoal, alguns pacientes não respondem. Quais pacientes não respondem a esse trio? Os pacientes que estão doentes há muito tempo, os doentes crônicos, não respondem a isso. O paciente que está sob um estresse pequeno, de longa duração, ou um estresse grande, de curta duração. O que provoca esses três aspectos? Doença crônica, incluindo câncer, né? Uma sobrecarga de trabalho ou emocional pequena, de longa duração. Ou então uma sobrecarga forte de curta duração. O que isso provoca nos nossos genes? Como mecanismo de defesa, como mecanismo de sobrevivência, isso provoca silenciamento de alguns genes. Não dos genes necessários para a sobrevida, mas de alguns genes. Então o indivíduo fica incompleto. Ou ele se mantém em depressão, ou ele se mantém na doença crônica. Ele não vai funcionar com isso só que nós estamos fazendo aqui, com esses três. Não vai. Então os genes dessas pessoas, foram silenciados. Silenciados por metilação e por desacetilação. Então, pessoal, nessas pessoas especificamente, nós temos que acordar esses genes. Não adianta dar nutrientes. Adianta muito tirar metal tóxico, adianta sim. Adianta muito também afastar alergia, adianta sim. Adianta também dar nutrientes, mas não vai funcionar como a gente gostaria que funcionasse. Então a gente tem que acordar a gene. Então, como que silencia a gene? Metilação, desacetilação. Como que a gente acorda? Metilando e acetilando. Né? Tá certo? Como que o sujeito silencia o gene? Metilação e desacetilação. Então o que a gente tem que fazer? Tirar o radical metila e colocar o radical acetila. Isso a gente pode fazer com nutrientes. O que nós chamamos de nutriepigenômica. Né? É o epigenoma que está alterado aí. É a nutriepigenética. Eu vou mostrar as fórmulas para vocês. O mais importante, o primeiro a ser estudado, o mais potente, antigo, não moderno, o mais potente antigo agente demetilador. Demetilador. Eles precisam demetilar? Pera. Será que eu confundi aí? Então vamos falar tudo de novo? Quando que um gene silencia? Demetilação. Então, olha só, o gene silencia. Aonde que age no gene? É na zona CPG. CPG é citosina par com guanosina. Como que ele silencia? Com metilação na zona CPG e desacetilação. Então, como que eu demetilo? Quem que foi o primeiro demetilador encontrado? Foi a procainamida, os antigos aqui usaram para antiarrítmico. E a procaína. A procaína é um anestésico, ela inibe a DNA metiltransferase 2 e 3, a 1 não. Mas tudo bem. Nós temos três
DMTs, metiltransferases. 3. 2, a procaína resolve. O mais potente é o ASA, tá, pessoal? Azacitidina. É o Vidasa. Tem dois no mercado, o Vidasa e o Dacogen. Certo, esses são os mais potentes, mas tem efeitos colaterais tremendos. Tremendos. Então, por nutriepigenética, nós podemos demetilar. E outra, o Vidasa só faz demetilar. Ele não acetila. Nós, com nutrientes, podemos acetilar também. Eu vou mostrar o que acetila. Com fórmulas, tá? Com fórmulas. Genisteína é uma, taurina é outra, betaína. Várias substâncias existem na natureza que acordam genes. Então, tudo bem, né? Tá tudo certo. Agora, por que a gente faz tudo isso? Dá os nutrientes, tira os tóxicos, afasta. Nós queremos que funcione o que no indivíduo? As mitocôndrias, né? É as mitocôndrias, que é a usina de energia. Sem energia não se faz proteína. O ribossomo não faz proteína se não tiver energia lá na mitocôndria. Então, olha só. Tudo isso que nós estamos fazendo é para a mitocôndria funcionar, fabricando ATP. Esse ATP da mitocôndria, pessoal, vai para o citoplasma, tá? E vai para a submembrana. Então ela faz a célula funcionar, manda ATP para o ribossomo fabricar proteína. O ribossomo precisa mais ou menos das mesmas coisas que as mitocôndrias para funcionar. Então, se você tem como alvo a mitocôndria, você também está tendo como alvo o ribossomo, tá? Você já está cuidando do ribossomo, cuidando da mitocôndria. Então, olha que coisa mais linda. Olha só. Olha só. Nós fornecemos matéria-prima, os nutrientes, e aí vem mais um aspecto dos nutrientes, pessoal. Olha, nutriente não é só matéria-prima. Cada um deles tem a função de induzir genes. Olha que coisa mais linda. São indutores gênicos. O zinco induz a formação de SOD zinco. O cobre, a SOD cobre zinco, se tiver o zinco e o cobre. O ferro induz o SOD ferro. O manganês que é importantíssimo, que protege as mitocôndrias dos radicais livres, induz a sódio e manganês. E assim por diante. Existem livros e livros e livros mostrando cada nutriente induzindo vários genes. É promíscuo. O nutriente é promíscuo, induz vários genes. Ele não é, como se diz? Seletivo. Ele não é seletivo, ele é promíscuo. Promíscuo é feio falar, né? Não é seletivo, mais bonito. Não é seletivo, ele induz várias coisas, tá? Então, olha só, olhando assim, fica simples, não fica? Não fica simples? É assim que a gente funciona. Assim que a gente funciona. Agora, olha só. Se vier um paciente com hipertensão, como que você vai tratar? Desse modo. Se vier um paciente com diabetes, como você vai tratar? Desse modo. Se vier um paciente com esclerose lateral amiotrófica, como você vai tratar? Desse modo, muito mais vigorosamente. Se vier um paciente com câncer, como vocês vão tratar? Desse modo. Desse modo. Então, nós podemos tratar tudo com isso. Quando eu estava fazendo fisiologia, menino, né, tinha aquele 24, 25 anos, eu queria ver se eu encontrava uma droga única para tratar todas as doenças, sabe? Sabe essa coisa de sai da faculdade, né? Todo animado. Tem que ter uma droga que cuida de tudo, porque a gente dá, os velhinhos aí vêm com 5, 6, 7 drogas, né? Eu falei, será que não tem uma droga que cuide de tudo, né? Aí vai passando o tempo. Aí eu cheguei não na droga única, mas na estratégia única, né, pessoal? Então, olha, isso daqui
é uma estratégia única de tratamento de todas as doenças. Então, olha só, nós vamos proporcionar isso tudo, vamos estudar o paciente com tudo isso, sem esquecer da nossa medicina convencional. Tá certo? Então vamos juntar isso que nós sabemos com a medicina convencional. Nós não vamos deixar de lado a nossa medicina convencional, ela é a nossa base. Não é mesmo? Então o indivíduo com pneumonia não vai dar só antibiótico para ele, medicina convencional. Claro que vai dar antibiótico. Mas vamos estudar esse indivíduo, nós temos oportunidade de estudar esse indivíduo e protegê-lo para o futuro. E protegê-lo para o futuro, é a nossa chance, pessoal. Porque se nós fizermos isso no indivíduo sem nada, olha, ele não tem doença, mas tem chumbo aumentado, tem cádmio aumentado, arsênio aumentado, ele tem maior risco pelo arsênio de ter câncer, pelo chumbo de ter depressão. Então, é uma hora de tratar o indivíduo verdadeiramente como um todo. Né? Aí fica simples, não fica simples assim? Então, nós podemos aplicar isso em todos os doentes. E você fala, estou pedindo aqui 50 exames, só faz aquilo que o convênio permitir, tá? Para não onerar. Eu estou estudando você, eu vou tratar daquilo que você tem agora, mas vou diminuir o risco de você ter doenças